Quando a gente está desenhando objetos cilíndricos, é muito importante ter a noção de que, na verdade, esse objeto cilíndrico ele pode ser feito pela revolução de um plano dentro dele, né? Ou aqui vocês estão vendo que eu já tenho até um segundo plano, né? Também passando pelo mesmo eixo. E quando a gente vai projetar a sombra desses planos, aliás, desse cilindro, é bem importante ter em conta de que, na realidade, a gente vai conseguir fazer isso com maior precisão se a gente imaginar primeiro a sombra desse plano que define o perfil. Esse plano aqui é o plano frontal, né? Se a gente olhar aqui, a vista frontal é esse plano aqui que a gente está enxergando dentro da figura. Ela é representada, né, por um plano. Se a gente observar a lateral esquerda, esse outro plano aqui está representado aqui. Então, de cima, essa figura é representada pelo círculo. Então, quando a gente vai definir a direção que a gente vai fazer a sombra, vamos imaginar que a gente vai fazer essa direção aqui. Vou usar uma cor diferente aqui. Que a gente vai fazer essa direção de sombra. Então, na verdade, a gente está imaginando que esse plano seja perpendicular a essa sombra aqui. Claro, eu também vou ter que imaginar uma incidência de luz. Então, essa incidência de luz e essa direção, nesse exercício, eu vou estar considerando ela uma projeção plana, uma luz distante. Dessa forma, então, a gente vai fazer a projeção aqui, a da distância, da direção, aliás, direção da sombra, através das duas extremidades desse plano que está interno ao cilindro. Feito isso, eu vou colocar essa incidência partindo das arestas superiores desse plano. O que eu vou encontrar aqui, então, é a projeção dessa reta aqui superior, aqui, né, e das retas laterais, ou seja, praticamente o cilindro inteiro aqui já está projetado. O que eu tenho que entender agora é como é que isso aqui acontece, como é que essa curvatura vai acontecer. Então, existe um ponto máximo aqui, que se a gente projetar, fizer várias linhazinhas aqui dentro do cilindro, né, na face dele, a gente consegue puxar uma direção por ela e colocando a mesma incidência, a gente vai conseguir criando pontos, né, que a gente vai ligar depois. O ponto máximo é esse aqui do cilindro, do perfil, né, plano, que está nesse segundo sentido. Então, por esse aqui eu vou também puxar uma direção, tá? E eu tenho que marcar aqui, ó, se eu quiser fazer em vista, né? Em vista, esse plano ele tá aqui dentro. Essa aresta dele aqui, se eu trouxer a mesma direção, eu a projeto para baixo, tá? E essas duas aqui a gente já viu, né?
Isso aqui está mais ou menos aqui. Então, eu tenho mais ou menos essa projeção da sombra na vista superior. Nas outras vistas, lateral esquerda e frontal, eu não vou enxergar essa projeção de sombra. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é a mesma ideia, ou seja, eu vou puxar a direção a partir dessa aresta e vou colocar a incidência paralela às outras. Isso aqui vai me determinar um ponto máximo. Se eu quiser fazer mais preciso, então eu vou colocando mais arestas, tá? Puxando a direção por elas e colocando a incidência. Então, isso vai me dar a possibilidade de traçar o perfil ideal aqui para essa projeção de sombra, né? Então a nossa projeção, vamos pintar ela aqui. Não botei folhinha por baixo, ó, já detonou a minha folha ali. Tá, vamos botar o negócio aqui embaixo. Então a nossa projeção de sombra, lembrando ali, ó, tem um cantinho, esse cantinho aqui é parte invisível da sombra porque o cilindro ele está ocupando essa posição, ele está na frente, né? Então a nossa sombra do cilindro ela vai ficar dessa forma aqui, né? Então, deixa eu ver se tem um cilindrinho aqui. Vou tentar o cilindro, o meu cilindro aqui é um papel higiênico. Mas veja, aqui eu não consigo fazer com que se mostre aí a projeção final da sombra dele. Deixa eu ver, vamos botar mais para cá. A luz é muito difusa aqui, mas pelo menos a gente consegue enxergar, né, que ele vem aí praticamente formando a figura de um retângulo.